Olá pessoal, bom dia, sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários. Estamos aí nos debruçando sobre a coleção Fonte Viva, o livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Chegamos ao capítulo 66, intitulado Boa Vontade. Tem uma carta de Paulo aos Efésios que diz o seguinte: vede prudentemente como andais. Há aqui duas perspectivas na nossa análise preliminar, na nossa pergunta existencial, para aquecermos o cérebro, fazer uma ginástica com os neurônios para entrarmos em um segundo momento no texto. O que é que significa boa vontade para você? Você já disse alguma vez na sua vida, na atual reencarnação, para uma pessoa, você está de boa vontade? Como você está de boa vontade? Você está fazendo tudo para me ajudar. Tudo para me ajudar. Que legal. É um reconhecimento do mérito em relação ao outro. Uma outra reflexão é a própria proposta da carta de Paulo aos Efésios, no sentido de que ele nos recomenda para vermos prudentemente como andamos. Então veja, tem um detalhe ali para termos prudência. Como a gente anda, como a gente toca a vida. Não é aí deixar a vida nos levar como canta aquela música. Não. É termos ponderação, termos parcimônia, pensarmos nas nossas atitudes, pensarmos nos reflexos que elas podem ter, mas, por outro lado, é preciso fazer um registro. Precisamos viver. E viver é escolher. E o grande ponto é que nós não estamos prontos. Olha só, nós não estamos prontos. Nós somos seres em constante crescimento, em constante desenvolvimento cognitivo e amadurecimento espiritual. E às vezes a gente deixa de tomar algumas decisões na vida por medo, não é nem por prudência, é por medo. Por outro lado, trabalhando uma perspectiva de boa vontade, tentemos nos nossos processos de dúvida, e a dúvida e o medo paralisam. Isso é um efeito neurológico estudado lá na neurologia, na psicologia, na própria psiquiatria também, que o medo ele paralisa, a dúvida paralisa. Então, quando nós estivermos em um cenário em que precisarmos tomar uma decisão, tenhamos boa vontade na decisão. E a boa vontade, qual é a boa vontade? Qual é a boa vontade da nossa decisão? A boa vontade da nossa decisão é tentarmos, não que vá conseguirmos, atrair o psiquismo do Cristo para o nosso pensamento. Entrarmos em órbita com o Evangelho. Porque todos nós somos seres em transformação. Não nos culpemos pelas quedas do passado. Olha o dedinho. Porque foram elas que nos trouxeram aqui. Nós estamos aos trancos e aos barrancos. A respeito da boa vontade, a respeito de observarmos prudentemente como andamos, vamos ao texto escrito por Emmanuel. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade,
a criatura alcançará o divino reino da luz. E um detalhe para esse último parágrafo, pessoal. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a gente alcançará o reino dos céus. E aqui um registro do que já foi dito, que para nós termos boa vontade, nós não precisamos de validação das nossas atitudes. Para nós termos boa vontade, nós não precisamos de aplausos. Precisamos nos doar. E não, a um primeiro momento, doação ao próximo. É termos consciência do que nós estamos fazendo. Por isso que Paulo escreve para observarmos prudentemente. Porque quando a gente observa os nossos comportamentos de uma maneira prudente, nós vamos desenvolvendo a consciência dos nossos atos. Nós vamos desenvolvendo responsabilidades afetivas, responsabilidades cristãs, por exemplo. Então é preciso nós ativarmos toda essa relação de causa e efeito que o benfeitor nos trouxe. E é legal quando ele fala a respeito do amor, em que ele escreve que o amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. E um grande detalhe desse texto, é que é a humildade que vai conquistar o amor. Por isso que Jesus nos recomenda, por exemplo, sermos humildes. E sermos humildes é nos disponibilizarmos ao outro, ele validando ou não. Ele validando ou não. Por exemplo, este programa, Episódios Diários, é conduzido por Flaviana, por Cláudia, por Wagner e por mim. Existe uma equipe aqui, e ali atrás das câmeras, existe a equipe do audiovisual, conduzida, por exemplo, por Rodrigo, por Flávio e por Lucas. Então é um trabalho aqui, na Seara do Bem, certamente com prudência sobre a escolha do texto, com prudência em relação ao discurso que vai ser dito. Mas há um trabalho de doação da comunhão espírita como um todo. E o trabalho da Comunhão Espírita de Brasília, enquanto um centro espírita sério, envolve também abnegação, envolve também humildade. Porque Bezerra de Menezes, que é o mentor dessa amorosa casa, e quem ainda não conhece a Comunhão Espírita, eu recomendo muito vir aqui. Bezerra, ele é um exemplo sobre prudência. Ele é um exemplo sobre parcimônia. E aqui eu vou contar uma fofoca sobre Bezerra de Menezes, que provavelmente você já deva saber. Mas, como fofoca precisa ser espalhada, vamos a ela. Bezerra, ele já atingiu um grau de evolução tamanho que a misericórdia divina já concedeu-lhe o direito de ir para o mundo de regeneração. E ele não quis. Bezerra disse que enquanto tiver uma lágrima no planeta Terra, nesse mundo de provas e expiações, ele vai ficar por aqui conosco. Então, essa questão que Emmanuel traz na leitura de hoje sobre boa vontade, que Paulo nos recomenda prudência no nosso caminhar, é como nós podemos nos melhorar. Porque a máxima é a seguinte: a gente deve se melhorar, mas tentemos tirar esse peso. Preciso melhorar, preciso ter aderência com os ensinamentos de Kardec. Não, cada um com o seu tempo. Tempo de observação, tempo de trabalho, tempo de caminhada, e como a gente está caminhando, lembremos de Paulo na carta aos Tessalonicenses. Tempo de prudência, que possamos escolher no nosso psiquismo
as lições que nós temos de Jesus. E você, de onde é? De qual cidade? Digita aí. Que centro espírita você conhece ou você frequenta na sua cidade? Você tem interesse de conhecer a Comunhão Espírita de Brasília? Você frequenta aqui? Comenta aí pra gente. Um abraço e até a próxima.